Boa noite, sétimo ano, tá? Que para mim é noite agora, tô fazendo esse vídeo. Capítulo 5, subtração com números inteiros, tá? Eu expliquei soma em cima do que a apostila trouxe, agora a gente vai explicar subtração, tá? Vai ficar mais claro quando a gente corrige os exercícios, porque existem essas regras, né, de sinais. E aí vocês também podem perguntar, eu vou dar atenção na live de vocês desse assunto, tá bom? Eu peguei aí o exemplo do fuso horário que traz aí, dividindo o globo terrestre no meridiano de Greenwich, tá? A geometria explica muito bem claro isso. Só que observa aí embaixo que eu não tive muito espaço no quadro, aí na parte positiva eu deixei até o mais 12, igual traz mesmo aí no mapa, e lá na parte negativa, que é pro lado esquerdo, teria que ser até menos 12 também, tá bom? Foi dividido em partes iguais. Aí, o que seria o meridiano de Greenwich com relação ao fuso horário, tá? A sua apostila traz aqui e fala, bem claro, que enquanto em algumas regiões do nosso planeta é dia, outras já é noite. Isso ocorre em razão da forma arredondada do movimento da rotação da Terra, né? Que ela faz ao redor do seu próprio eixo. Assim, existem diferentes horários de uma região para outra, tá? Como no dia 24, o dia tem 24 horas, a superfície terrestre foi dividida por meio de linhas imaginárias, essas linhas não existem, dividido mesmo, se a gente não vê, né, onde elas estão, elas foram divididas em 24 regiões, tá? Observe que o horário, o fuso horário, não é em cima da linha. Ele geralmente pega assim, abraça um número assim, observe por cor, tá? Cada corzinha dessa pega um número, tá? Não necessariamente em cima da linha, tá? Ele vai estar falando assim da região, uma parte entre 1 e o 2, pegando 2, pegando 3 e assim sucessivamente, tá? E aí essas regiõezinhas que são divididas, a gente chama de fusos, tá bom? Aí observa lá embaixo que ao passar do zero para a direita, a gente vai ter um aumento das horas, ok? Vai aumentar a hora, ou seja, se uma região mais próxima do meridiano de Greenwich, por exemplo, ali uma partezinha que está aqui na África, ela vai ser com certeza um horário bem menor do que quem está lá na região de Moscou, Pequim, Tóquio, tá? Então, essa diferença de horário. E a gente vai começar a calcular o que seria essa diferença, tá? Aí ele pede, tomando como referência o meridiano de Greenwich, cada fuso a oeste, que seria a esquerda nesse meridiano, tem uma hora atrasada. E cada fuso a leste, à direita, tem uma hora adiantada. Na parte inferior do mapa, os números são positivos e negativos e indicam isso, tá bom? Essa diferença de fuso horário. Com base nas informações, podemos responder as seguintes perguntas. Desconsiderando o horário de verão, que é um horário à parte, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo bem claro aqui. Se em Brasília é 9 horas, aí eu tenho que olhar o mapa, tá? Se lá em Brasília é 9 horas, que horas são em Pequim? Aí eu olho o meu meridiano Greenwich, tá? Pelo que você tem aí, Brasília está nessa parte mais alaranjada. Então, Brasília está a menos 3. Vamos anotar aqui, ó. Menos 3 com relação ao meridiano Greenwich. O Greenwich é sempre a minha referência para a hora, tá? Ele está a menos 3 do meridiano, ele está por aqui, na parte laranja. Já Pequim, na China, ó, lá no roxinho, tá próximo da linha, mas não tá na linha, tá próximo. Pequim tá mais 8, ok? Pequim tá mais 8. Então, aqui tá Brasília, e aqui tá Pequim, ok? Eu anotei. Ou seja,
com relação ao meridiano de Greenwich. Pequim está mais 8 e Brasília está menos 3. Aí, como que eu vou fazer a diferença de fuso horário? Por exemplo, aí tem aluno que erra quando faz assim, ó. Ele vai pegar e falar assim, se Brasília é 9 horas, Pequim tá 8 horas a mais, aí olha só assim, o mais 8. 8 horas a mais, aí acaba pegando e somando. Faria assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lá vai estar 5 horas da tarde. Só que não, tá? Cuidado com essa questão do sinal de positivo e negativo para analisar a diferença. Então, o que ele diz aí, o complemento na sua página 146, tá? Porque eu estou explicando, eu esqueci de anotar. 145 e 146 são as páginas. Ok? Eu vou anotar depois lá no vídeo, acabei esquecendo aqui. Então, bora lá. O que vai trazer isso aí, ó? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que calcular a diferença, tá? Como que eu calculo isso? Como que eu vou calcular? Cuidado! Eu vou fazer uma diferença, ou seja, o sinal de menos no meio de dois números analisados. Cuidado, você tem que olhar, eu quero Brasília, então Brasília com relação ao meridiano de Greenwich, a diferença é de 3 horas negativas, então anotei. Com relação ao meridiano de Greenwich, a diferença é 8 horas positiva, anotei. E a palavra diferença nada mais é, gente, que um sinal de menos, tá? Não deixa de ser uma subtração. A palavra diferença é colocar um menos no meio de duas coisas. Só que agora essas duas coisas para vocês são positivas e negativas, tá? Como que a gente vai analisar isso aí? Observe o seguinte, como menos do menos 3 é o oposto, como o menos 3 é o oposto de menos 3, que é 3, a gente vai ter esse valor aqui, ó. Deixa eu organizar aqui. É como se você tivesse que analisar aqui. Vou botar igual tá na sua apostila para não ter problema. Eu não vou desenhar uma outra reta, eu vou usar a nossa própria análise aqui. Eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho Pequim com relação ao meridiano Greenwich, ele tem 8 unidades, ó. 8 unidades, ok? Só que eu teria aqui menos 3 para Brasília. Como menos 3, ok? Eu vou simbolizar em cima da análise sempre de um lado positivo, o que eu posso dizer? Qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, eu vou pegar mais 3 partezinhas aqui. Eu parei em 8, 8, 9, 10, 11. Eu vou pegar mais 3 partezinhas aqui, ok? Eu vou analisar o oposto do negativo. Então, 8, 9, 10, 11 vão ter 11 horas de diferença, tá? Então, cuidado, não seria aquelas 8 horinhas de diferença, vão ter 11 horas de diferença, tá? Você vai analisar o positivo de Pequim 8 e vai somar 3 em cima disso, tá? Para não ter esse problema. Tudo bem? Por quê? A gente estudou isso lá. Lembra mais ou menos da ideia de saldo positivo e negativo? Eu tinha vamos colocar assim, eu estava devendo 3. Eu estava devendo 3. Aí eu fui lá e descontei um saldo positivo, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos lá na conta bancária que a gente tinha feito. Eu estava devendo 3 lá, saldo negativo. Ok? Depois eu fui lá e descontei, eu tirei um saldo positivo, ok? Eu tirei um positivo dali. Aí agora, então, eu tenho um saldo negativo no banco, mais de 11 reais, tá? Eu tô falando aqui com relação, gente, ao exemplo da soma que a gente fez.
do banco, da conta bancária, porque eu acho que vai ficar bem claro também de comparar, tá? O nosso entendimento de matemática, a comparação ajuda muito. O seu exercício sobre subtração, o seu exemplo, trouxe muito sobre fuso horário, que dá uma complicaçãozinha na cabeça. Então, o que eu estou fazendo? Comparando com a conta bancária que a gente fez na explicação anterior. Então, o que você vai fazer com relação ao meridiano Greenwich? Anota os 8 positivos e depois, já que o negativo aqui para Brasília é -3, você anota o oposto dele. Ou seja, você vai ter os 8 positivos para Pequim e vai ter que também contar esses 3 de diferença de Greenwich, que é como se fosse chegar lá no 11, então são 11 horas, tá? Então, se 9 horas da manhã em Brasília, 9 horas da manhã, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 horas seria como se fosse 20 horas aqui, tá? Beleza? 20 horas lá, seria noite lá. Então, por isso que quem tá aqui no Brasil para se comunicar com quem tá lá em outro país, tem que estar muito ajustado esse horário. Porque se for, por exemplo, aqui for 11 horas da meia-noite, né, digamos assim, lá vai estar sendo quase meia-noite. Meio-dia aqui, lá vai estar sendo quase meia-noite, tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Então, aí o que eu fiz? Para não ficar muito confuso, eu peguei o exemplo da soma, ó. Vamos falar de conta bancária. Você estava devendo 3. Vamos botar dinheiro, R$3. Só que você tem que descontar, você foi lá e descontou mais 8, que era positivo. Você descontou mais 8, ok? Então, você está devendo ao banco 11. Não deixa de ser a mesma ideia, tá? Mas eu trouxe a questão da conta para não ter esse problema. Vamos, com relação ainda da apostila, analisar essa outra pergunta aqui, que fala sobre a parte de Brasília ainda. Se Brasília são 22 horas e 15 minutos, então em Los Angeles, como que a gente faria essa ideia de Los Angeles? Ok? Então, vamos lá. Eu vou analisar, a gente vai analisar primeiro a questão das 3 unidades que a gente tem aqui, tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu organizar para vocês, que seria os 3 de Brasília, tá? 3 unidades de Brasília com relação a Greenwich. E depois, Los Angeles. Eu vou olhar aqui Los Angeles, lá no mapa que vocês têm. Tem que olhar Los Angeles, que tá lá no roxinho, encostadinho na linha, que é -8, tá? -8. Só que lembra que a gente falou a respeito da análise? Então, vou botar para ficar mais claro. Calma aí, que é meio confuso no início, depois vai resolvendo. Então, olha só, a gente tem aqui -3 de Brasília. Ops, deixa eu trocar. -3 de Brasília. Um minuto. -3 de Brasília. E depois eu vou fazer a diferença de Los Angeles. Só que meu Los Angeles agora é negativo também. Então, eu vou ver aqui, ó, a diferença de Los Angeles. Só que lembra que a gente pegou, eu vou fazer melhor agora outra ideia, tá? Eu anotei aqui. Como que eu teria essa resposta aí de sinal? Eu vou ter isso aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma regrinha de sinal de menos no meio deles aqui, vai começar a ter as regrinhas de sinal, tá? Mas cuidado, que entre parênteses é como se ficasse um só.
tá? A mesma ideia que você fez antes, ó. Você pensa na conta, para ficar claro. Você tinha uma dívida de 3, ok? E depois foi descontar o que você fez um desconto na sua conta do que você já tinha de negativo, ok? Então, o que acontece aqui? Você fez uma soma de dívidas no final, ok? Deixa eu organizar melhor essa ideia aqui, porque pelo exemplo que traz só do meridiano de Greenwich, eu acho muito vago. Um minutinho aqui. Então, galera, voltando, eu vou mostrar a vocês o seguinte. Eu apaguei ali porque começou a ficar confuso, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de matéria, porque isso atrapalha a vida de vocês futuramente. Então, por exemplo, eu vou seguir o exemplo meridiano de Greenwich. Só aqui indicando embaixo fica mais claro de você entender. Depois eu vou fechar essa explicação, já que a gente tem soma e subtração, com 2 regrinhas de sinais bem práticas. E aí não vai ter erro, tá bom? Que aí já serve depois para explicação de multiplicação e divisão, tá bom? Eu até vou fazer essa regrinha de sinais, não, vou fazer no mesmo explicação mesmo. Então vamos lá para a gente não ficar muito longo. Observe aqui que fica mais claro de entender. Ó, eu tenho aqui do meridiano de Greenwich para Pequim 8. Só que lembra que para Brasília era -3, aí eu considerei o +3, aí todo mundo ficou sem entender. Mas você pode fazer assim que é bem mais claro, ó. Lembrando que o meridiano de Greenwich é referência. Então, de Pequim é de 0 até 8 e de Brasília de 0 a -3. Então, eu vou pegar esse mais 8 aqui, ou seja, esses 8 espaçozinhos, 8, e somar com esses 3 aqui, 8, 9, 10, 11. Por isso que dão 11 horas de diferença, tá? Fica mais claro analisar nesse modelo. Aí, como que aconteceu no modelo que ele fala aqui de Brasília? Às 22 horas e 15 minutos. Brasília fica a -3, eu vou usar a mesma ideia escrita, mas vocês vão entender melhor por quê. -3, a diferença entre Brasília e agora Los Angeles, que é -8 também, tá? Lembrando que esse menos é a diferença, já falei lá. Diferença é a subtração. Vamos ver quanto que vai ser a diferença de horário. Lá a gente observa o seguinte, que eu tenho aqui, com relação ao meridiano de Greenwich, -3. Só que Los Angeles fica também para a esquerda, no negativo. Então, eu venho pegando aqui, ó, até -8. Só que observa, eu já passei por esses -3, então eles já foram contados. Aí eu preciso analisar de Brasília até Los Angeles. Então, de Brasília até Los Angeles deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5. A diferença foi de 5 horas a menos, tá? Porque eu tô para a esquerda, não tô para a direita. Então, quando é para a esquerda, da cidade referência, que é Brasília, seria tirando. Como Pequim lá foi a mais, então é somando, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou tirar 3 de 8, tá? O sinal ali é uma representação, mas eu vou tirar 3 de 8. Por quê? Eu tô usando a análise em cima do mesmo sinal. Observe que eu tô analisando aqui -3 e -8. Eles fazem parte da mesma régua, digamos assim, da mesma parte da esquerda. Então, eu vou tirar 3 de 8. Aí vai ser 5 horas a menos.
tá bom? Só que como ele colocou aí 22 horas e 15 minutos, então 5 horas a menos, descontando, você teria 17 horas e 15 minutos, tá bom? Então, ele termina aí falando sobre adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, eu acho essa situação aqui muito mais trabalhosa. Eu vou dar agora para fechar uns exemplos para vocês entenderem como que a gente aplica positivo e negativo bem fácil nisso aqui, tá bom? E fuso horário fica ligado, tá? Quando dá um negativo com positivo, você soma, tá? Por quê? Você está acrescentando para lá para a direita 8 e voltando também um pouquinho mais 3. Então, você tem os 8 para lá e ainda tem que contar os 3 de volta, tá? Mesmo que seja negativo na escala, tá? Por isso que somou. Lá não somou porque você está trabalhando sempre do lado esquerdo. Então, é como se de até menos 8 já passou por menos 3. Então, não precisa contar essa parte. E outra coisa também é uma referência legal. Você está com a cidade, referência aqui, ó, no menos 3. Voltando até o menos 8, quanto que você volta de horas? 1, 2, 3, 4, 5 horas. Você volta, ok? Você desconta. Menos é desconto, tá? Fechou? Aí eu vou finalizar com uma regrinha simples para você não errar nunca mais. Continhas de subtração e soma de números inteiros. Então, retomando, ó, eu coloquei como resumão. Eu vou, desse lado esquerdo, botar só positivos no meio, então vou somar números inteiros e no lado esquerdo, aliás, no nosso lado direito, vou fazer subtração de números inteiros, com as regrinhas que eu acho que a partir de agora você tem que fazer. Aí você vai falar, nossa, mas por que ela não falou isso antes? Porque a gente tem esse grande problema da matemática, leitura e interpretação, tá? É onde pega vocês. Então, se a gente fosse fazer só essa parte prática, maçante da matemática, isso sai rapidinho, mas ler e interpretar, a gente viu que o fuso horário deu um probleminha, porque a gente tem que estar muito atento ao que está perguntando, então, cuidado, tá? Mas agora eu já dou o resumão para ficar mais claro para vocês, tá bom? Isso só por enquanto para soma e subtração. Então, olha só, eu vou somar números inteiros. Ó, eu vou somar números inteiros, eu tô falando de soma, tá? Lá eu vou subtrair, mas vamos lá para soma. A regrinha é a mesma, tá? Aqui, ó, já que é um parênteses, eu tenho que tornar esses números um só. Tem que ficar um sinal só, tá? Não é um número só, não. Um sinal. Desculpa que minha caneta vermelha, ela tá um pouco exagerada na tinta. Vamos lá. Ela tem que tornar um número só. Número não. Ops, sinal. Então, o que a gente faz? Uma regrinha. Toda vez que eu tô trabalhando com sinais diferentes, vai ficar menos. E sinais iguais, vai ficar mais. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Menos 3, eu vou repetir. Sinal com mais e menos, eles são diferentes. Sinais diferentes, vai repetir menos. Tá? E coloco o número 5. Tá bom? Vai prevalecer o sinal do maior. Ok? Vai prevalecer a regrinha. Sinais diferentes dá menos. Depois a gente finaliza aqui, ó. Aqui, ó, quem tá para trás só. Sinais iguais, vai prevalecer o sinal de mais. Aqui na frente sempre repete tirando parênteses. Tá? Aqui, ó, quem tá para trás analisa. Sinais diferentes, prevalece o sinal de menos. Tá? Esse que não mexi, deixa ele quietinho aqui na frente, tirando parênteses. Aqui, ó, deixa ele quietinho, 10, menos 10. Esse eu vou analisar, porque eu tenho que deixar um sinal só. Sinais diferentes, prevalece sinal de menos. Tá bom? Então, resumindo, diferente, vamos botar aqui, ó. Diferentes
Sinais diferentes, prevalece o menos. Sinais iguais, prevalece o sinal de mais, tá? Foi o que eu fiz, sinais diferentes, prevaleceu menos. Sinais de mais, sinais iguais, prevaleceu mais. Sinais diferentes, prevaleceu menos. Sinais diferentes, prevaleceu menos. Tá bom? Aí agora a gente finaliza com aquela ideia, com aquela regrinha que a gente tem. Sinais iguais, eu sempre vou repetir o sinal do número maior e somar. Ok? Vai dar mais 8. Aí você vai falar assim, nossa, mas somar? Sim, lembra do saldo bancário. Você estava devendo 3, foi lá e continuou devendo 5. Então, você está devendo 8, tá? O menos é a indicação de dívida. Aqui, repete o sinal do maior e subtrai. Por quê? Você estava devendo 4 e vai conseguir quitar esses 4, vai conseguir abater. 7 menos 4, você vai sobrar 3 na conta. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai repetir o sinal do maior e subtrair, porque você estava com mais dinheiro do que a dívida. Então, você vai abater a dívida e vai sobrar 2, tá? Aqui, você estava devendo 10 e continua devendo 5. Então, você tem uma dívida, repete o sinal do número maior e soma. Você tem uma dívida de 15, tá? Então, em resumo, fazendo a matemática maçante, grosseiramente, a gente tem essa regra, tá bom? Sinais diferentes viram só negativo. Sinais iguais viram só positivo. Ok? Essa é a parte de soma. Vamos fazer de subtração, que é parecido. Tá bom? Ui. Agora a gente vai falar da parte de subtrair. Subtrair. Agora a gente vai subtrair números inteiros. Diferença entre, tá? A palavra diferença entre é menos também neles. Tá? Cuidado que minha tinta tá demais. Tá ótimo. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, mesma regrinha. Esse primeiro eu vou repetir. E aqui vai ter regrinha, ó. Sinais iguais, soma. Essa é a regra, a mesma regra, tá? Diferentes, coloca o sinal de menos, vira só um sinal de menos. Iguais, independente se é soma ou subtração, vira mais, tá? Mais 7. Depois a gente termina. Vou repetir o menos 6 e aqui vai virar um só. Diferentes, vira menos. Repete o número 5. Ok? Aqui, repete os menos 7, sinais iguais, vira mais. Repete o 9, tá? Faz a junção desses dois sinais virar um só. Como que eu sei que vira? Pela regra. Aqui, mais 3, dois sinais iguais viram sinal de mais, ok? Fechou. Como que eu vou calcular? Vamos lá, mesma ideia. Eu tenho uma dívida de 8 e tenho 7 para bater na dívida. Então, repete o sinal do maior e subtrai. Vai dar 1. Estou devendo ainda R$1, como se fosse dinheiro. Aqui, repete o sinal do número maior e soma, porque eu estou devendo 6 e fui lá e continuei devendo mais 5. Então, estou devendo 11 agora, ok? Aqui, eu vou ter, repete o sinal do maior e subtrai, tá? Porque eu tinha uma dívida de 7, mas eu consegui abater e pagar esses 7, tá? Então, abatendo a dívida, a gente vai ter 2, sobrando. Aqui, eu tava com 3, repete o sinal do maior, que é 8, e soma. Eu ganhei 8, 11, ok? Então, as regras são as mesmas. Subtração de números inteiros, adição de números inteiros. Esse é o resumão que você encontra por aí, tá bom?
Mas eu fiz questão de trabalhar em cima da apostila porque a gente tem exercício também que envolve fusos horários, tá bom? Bons estudos, galera. Essa é a nossa subtração e na nossa live a gente tira essas maiores informações. Abraços, bons estudos.